Fala galera, e aí, tudo certo? Começando o nosso Revendo Conceitos da semana. Nessa semana, concluímos o nosso estudo de elétrica, perfeito? Com essa nossa aula 4 aí de circuitos elétricos, perfeito? Nessa aula em específico, a gente mergulhou, aprofundou de forma bem detalhada a análise e o estudo completo dos circuitos elétricos e, consequentemente, de todos os dispositivos elétricos que podem estar presentes nos nossos vestibulares, tá? Nós começamos a nossa aula já definindo as duas leis de Ohm, tá? A primeira e a segunda lei de Ohm. A primeira lei e a segunda são responsáveis por centenas de questões nos vestibulares principais do nosso país, tá? Falando em termos de Enem, nem se fala, né? Ano passado foram muitas questões de elétrica, juntando PPL e juntando Enem tradicional, se eu não me engano aí, foram quase 9 questões só de circuitos elétricos e de elétrica em geral, tá? Então veja a importância desse assunto, perfeito? Quero já reforçar aqui todas as questões do nosso nível 1, eu resolvi em vídeo e está disponível lá na nossa plataforma, certo? São mais de 30 questões resolvidas de forma bem detalhada para ajudar de verdade vocês, perfeito? Então qualquer dúvida que vocês tenham, lembrem sempre que podem contar comigo, tá? É uma coisa que eu sempre digo nos vídeos de resolução de questões de elétrica, que a maioria das questões, tá? A maioria são questões de nível fácil, perfeito? Mas que obviamente o aluno só consegue fazer no dia do vestibular se ele tiver feito algo parecido antes, porque aí ele vai ter de fato uma facilidade muito grande de montar o raciocínio. Obviamente, para quem está começando agora, as questões de elétrica apresentam um nível de dificuldade elevado, perfeito? Mas depois que você pega a ideia, depois que você pega o raciocínio, todo tipo de questão de elétrica, em sua maioria, vai apresentar um nível de dificuldade fácil para você, perfeito? Então vamos lá. Começando, eu lembro que eu já iniciei a aula falando da lei de Ohm, tá? Da primeira lei de Ohm, que é o famoso, né? Desculpa, U igual a RI, tá? Onde eu consigo entender que essa lei matemática vai relacionar justamente os três parâmetros físicos de um circuito elétrico: a geração, o consumo e o transporte da energia, tá? A geração, obviamente, a gente está falando da quantidade de volts, perfeito? A resistência é o que determina, né, o tipo de consumidor, e a corrente elétrica, que é o I, é o transporte da energia por todo o circuito. É o fluxo de carga elétrica que provém da bateria e também do fio que alimenta todo esse circuito aí, tá? Perfeito. Eu lembro que em aula eu até disse, olha galera, essa relação aqui tu pode aplicar de forma geral quando você quiser os parâmetros gerais de um circuito, como por exemplo o igual a RI. Eu quero a corrente total. Então, se eu quero a corrente total, eu vou usar a resistência equivalente e vou usar o U total, que é a DDP, a diferença de potencial da bateria, perfeito? Mas eu também posso aplicar o U igual a RI de forma bem específica, de forma única. Para um resistor, por exemplo, eu quero saber a DDP associada a um resistor, certo? A quantidade de volts associada àquele resistor. Então, se eu quero, de repente, a DDP de um resistor, basta que eu use a resistência desse resistor e a corrente que passe por esse resistor. Então perceba que essa primeira lei ela pode ser aplicada de forma geral para você descobrir qualquer coisa de forma geral do circuito elétrico, mas também ela pode ser utilizada de forma específica para que você calcule alguma coisa sobre qualquer elemento que faça parte de um circuito elétrico. Perfeito? Então é isso. Essa é a primeira lei. Quero que você tome cuidado com as unidades, tá? A gente sabe que a DDP ela é em volts, perfeito? A gente sabe que a resistência ela vai ser dada em ohms, certo? E a corrente elétrica ela vai ser dada em ampere. Perfeito. Dito isso, eu quero reforçar o que a gente falou sobre a segunda lei. A segunda lei de Ohm, ela demonstra justamente uma relação em que eu consigo determinar a resistência de um resistor sem usar a primeira lei, eu consigo utilizando os parâmetros físicos de um resistor. Quais são esses parâmetros físicos? Vamos lá. Resistividade, comprimento e área, perfeito? Quero reforçar que a resistividade é justamente do que é feito esse resistor. O comprimento é o tamanho desse resistor. E A é a área da secção transversal, que a gente chama vulgarmente no nosso dia a dia, né? Os eletricistas, os engenheiros chamam de bitola do fio, tá? Que é essa área da secção transversal, perfeito? E aí a gente monta a seguinte ideia: a resistência de um resistor ela é diretamente proporcional ao comprimento, diretamente proporcional à resistividade. A resistividade é basicamente a composição da liga metálica ou do material químico de fato que está sendo utilizado para construir aquela resistência.
Então, a resistência é de fato diretamente proporcional a esses dois parâmetros e a resistência é inversamente proporcional à área, perfeito? Não esqueça disso. Então, essa segunda lei ela é bem importante, tá? Quero só reforçar o caráter de um resistor ôhmico, tá? Um resistor ôhmico, ele vai ter justamente o seu comportamento, o seu gráfico sendo demonstrado corrente em função do tempo de forma linear, certo? Porque o resistor ôhmico, ele respeita as leis de Ohm. Perfeito? Tranquilo? Massa. Avançando, após isso, a gente já começa, obviamente, depois que eu falo da primeira lei, eu fiz algumas análises de circuitos elétricos, tá? E após isso eu já falo de potência e brilhos associados, tá? Quero te lembrar que no vestibular, quando a gente fala de potência, a gente está falando de um cara que representa a rapidez com que se consome ou que se gera energia. Consumir ou gerar, entre aspas, né? Que a gente sabe que sempre é uma transformação, tá? Mas para ficar mais didático para a gente entender, a potência ela representa essa rapidez, perfeito? E eu quero associar uma seguinte ideia contigo. Sempre uma lâmpada acaba brilhando mais, eu estou falando isso no teu vestibular, tá? Sempre uma lâmpada acaba brilhando mais, sempre um chuveiro, por exemplo, acaba aquecendo mais se ele tiver uma potência associada maior, perfeito? Se ele tiver uma potência maior. Eu até mostro como a gente calcula a potência, demonstro as 3 fórmulas em sala de aula para vocês, como utilizá-las, certo? E qual é de fato o contexto em que eu posso aplicar cada uma delas, contexto de forma geral, perfeito? Mas uma das coisas mais importantes, obviamente, a relação matemática é bem fundamental, né? Só reforçando aqui as unidades, a potência sempre tem que ser em watts, perfeito? Potência sempre tem que ser em watts. A DDP sempre será em volts e a corrente elétrica sempre será em ampere. E, obviamente, a resistência ela vai ser dada em ohms, perfeito? Não esqueça disso. Sim, depois da gente definir essas 3 leis matemáticas para o cálculo da potência, a gente definiu a ideia da potência, né? A gente analisou alguns circuitos em sala de aula, a gente viu a questão de... Eu montei um circuito para vocês e perguntei quem é que brilha mais, quem é que brilha menos, se todo mundo, todos os resistores que eu desenho de circuito fossem lâmpadas, enfim, quem brilharia mais, quem brilharia menos. O conceito e a resposta é sempre em cima da potência. Quem tem mais potência brilha mais. E a gente sabe que quem tem mais potência é quem tem mais, por exemplo, corrente elétrica. É quem tem mais tensão elétrica. Então a corrente elétrica está diretamente associada ao jogo da potência. E a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Então eu montei a seguinte ideia. Quando a gente fala que um corpo brilha mais ou aquece mais, é porque ele tem mais corrente passando por ele. Se eu tenho mais corrente passando por um resistor, é porque esse resistor ele é o menor possível, tá? Mais corrente, menos resistência. Não esqueça disso. A gente, obviamente, em aula, a gente falou muito disso, muito, muito mesmo, porque eu sei da importância disso, perfeito? Então, ficou com dúvida, fala comigo. Vamos voltar lá para a nossa aula, então, nas monitorias que eu posso te ajudar, perfeito? Após isso, citamos energia elétrica, como calculá-la e qual é a representação dela, tá? Aqui está a relação final da energia. Energia elétrica vai ser potência elétrica vezes o tempo de funcionamento de um equipamento. E eu reforcei com vocês que a unidade da energia elétrica mais utilizada é o quilowatt-hora. Em aula eu até citei outra unidade, certo? Da energia, que é o joule, mas como eu disse a vocês, a gente vai mais utilizar no contexto de energia elétrica o quilowatt-hora, perfeito? Aí a potência, obviamente, tem que ser em kilowatts. Se ele te der em watts, transforma para kilowatts dividindo por 1000. E o tempo, obviamente, tem 100 horas. A unidade da energia é o quilowatt-hora, não é quilowatt por hora, é quilowatt-hora, tá? A potência é em kilowatts e o tempo é em horas, perfeito? Tranquilo? Massa. E até citei para vocês, olha, se eu quero energia mensal, no final multiplica por 30, tá? Porque a gente tem a energia mensal, perfeito. Após isso, a gente fez várias questões também, né? Aliás, a gente fez uma questão de fixação e também fez várias montagens, né? Do que a gente esperaria de energia. Após isso, a gente já falou dos instrumentos de um circuito elétrico, perfeito? Que foram os instrumentos de proteção, os instrumentos de acionamento, que são chaves, e os instrumentos de medição, que são amperímetros e voltímetros. O de proteção são os fusíveis disjuntores. Lembra que o fusível ele é utilizado em sua maioria para proteger um equipamento, certo? E ele se sacrifica, ele é descartável, certo? E ele se sacrifica sempre ligando em série com o equipamento. O fusível queima antes, esse filamentozinho aqui metálico, ele queima antes do que o próprio equipamento. O fusível ele é um limitador de corrente. Então, se a corrente passar aqui e alimentar o equipamento e tiver tudo ok, o fusível deixa a corrente passar e o equipamento funciona. Se a corrente for maior do que o limite, o próprio fusível se queima, ele sacrifica-se para que
o aparelho não queime, tá? Então o fusível acaba sendo descartável. Então o fusível ele é utilizado para proteger um equipamento. Enquanto o disjuntor, ele não se sacrifica porque ele é reutilizável, mas ele é um cara que também protege o circuito elétrico como um todo de correntes mais elevadas do que deveriam passar. Então, se uma corrente for maior do que deveria, num circuito, o disjuntor ele dispara, certo? Ele é um dispositivo eletromecânico, certo? Que ele justamente adiciona esse fator segurança aí para o sistema, perfeito? Então, o disjuntor ele é bem importante. E lembra que em aula a gente aprendeu a dimensionar o disjuntor e o fusível, porque várias questões vão perguntar a tu, olha, qual é o valor do disjuntor, qual é o valor do fusível aí para proteger tal equipamento ou tal sistema? A ideia é sempre a mesma, você vai utilizar o cálculo da corrente. Quando achar a corrente, lembra que existe uma folga operacional, tá? Achou a corrente que está passando pelo disjuntor ou pelo fusível, vai lá nas alternativas e marca o valor maior e mais próximo. Tem essa folga operacional do disjuntor e do fusível, não esqueça disso, perfeito? Até mostrei isso em sala para vocês, não foi? Tranquilo. Depois a gente viu chaves, a gente sabe que a chave é como se fosse um interruptor. Em aula a gente viu de forma bem detalhada onde é que ela deve ser ligada e como ela não deve ser ligada, tá? A gente viu isso bem detalhadamente em aula para que você não vacile na hora da prova, tá? Porque a gente sabe que chaves, principalmente em termos de Enem, é bem importante. Mas lembra que chave, quando ela está aberta, ela limita a passagem da corrente. Não é limita, ela impede, né? Ela impede a passagem da corrente para aquela seção em que ela está em série. Por exemplo, a chave aqui, ó, ela está em série, ela está no mesmo fio do resistor R2. Então, se ela estiver aberta, R2 não funciona, porque não vai ter corrente passando por ele. Se ela fechar, R2 passa a funcionar, porque agora vai ter corrente passando por ela. Então, eu até cito em aula, para facilitar a vida de vocês, que, de forma simplificada, a chave ela vai ser ligada em série com aquilo que a gente quer ligar ou desligar, perfeito? E ligar ele em paralelo é muito perigoso, porque vai causar aí um curto-circuito, tá? Porque chave aberta não passa nada, mas chave fechada eu posso considerar de forma ideal um fio sem resistência. Isso é perigoso, perfeito? E por fim a gente viu os instrumentos de medição, tá? Que são amperímetro e voltímetro, tá? De forma bem prática, o amperímetro ele mede a corrente elétrica e ele tem que ser ligado em série com aquilo que eu quero medir, perfeito? Amperímetro não pode de jeito nenhum ser ligado em paralelo, porque isso pode causar um curto-circuito, tá? E isso é muito perigoso. O voltímetro, ele tem que ser ligado em paralelo com aquilo que eu quero medir. O voltímetro mede a DDP associada daquilo que ele está em paralelo, tá? Então, se eu colocar um voltímetro aqui em paralelo com a bateria, a DDP marcada por ele vai ser a DDP da bateria e assim sucessivamente. O amperímetro mede corrente, tem que ser ligado em série. A resistência do amperímetro ideal, ela é sempre nula, zero. Por isso que ele tem que ser ligado em série, porque ele acaba não alterando nada no circuito, só medindo. E o voltímetro tem resistência infinita, o voltímetro ideal tem resistência infinita, consequentemente ele tem que ser ligado em paralelo para que ele não altere nada no circuito. Como eu digo sempre em aula, o amperímetro e o voltímetro, se ligados de forma correta, eles estão ali só para medir. Eles não vão alterar em nada no circuito. Ele só vai medir aquilo que está passando por ele e ponto final, tá? Se a gente ligar errado, ele pode alterar o circuito, isso é perigoso. Amperímetro em paralelo é errado, e aí ele pode gerar um curto-circuito, e um voltímetro em série é errado, e o voltímetro ele pode fazer uma parte do circuito ou todo o circuito não funcionar, tá? A gente viu em aula bem detalhado isso, toma cuidado, por favor, tá? Que as questões, principalmente do Enem, cobram bastante voltímetro e amperímetro. Principalmente a forma errada e a forma correta de se ligar um voltímetro e um amperímetro, perfeito? Tranquilo. A gente, no finalzinho da nossa aula, analisou vários circuitos, tá? A gente, em específico, fez o cálculo, tá? Desses dois circuitozinhos aqui, para a gente poder definir alguns pontos importantes. E a gente comentou sobre esses dois caras aqui, como é importante saber fazer uma análise bem feita de fato dos circuitos, tá? Então, foi uma análise bem completa que a gente fez desses 4 circuitos, para que a gente utilize como exemplo para qualquer análise de circuitos que pode ser cobrada na tua prova e também nos exercícios que eu passei para vocês, tá? Foram 60 questões só no livro, fora as listas, fora os simuladinhos, então é muita coisa. E eu digo sempre, esse assunto você só aprende treinando bastante, perfeito? E por fim a gente falou da lei de Pouliot, que é a lei que define justamente um gerador do tipo não ideal. A gente sabe que um gerador do tipo não ideal, ele tem uma DDP máxima total, que a gente chama de força eletromotriz, perfeito? Essa força eletromotriz é a tensão elétrica total que o gerador consegue gerar. Mas por conta da sua imperfeição, ele apresenta uma resistência interna. E essa resistência interna rouba, tá? Estou falando entre aspas, rouba, associa um pouco dessa DDP que deveria sair do gerador
E aí o que sai do gerador é menos do que o total. A gente fala que o que sai do gerador, no caso eu falo isso, né? Que é o útil, tá? Que é o que de fato vai ser utilizado, certo? Ó, o útil. O que de fato vai ser utilizado pelo equipamento. Deixa eu escrever um pouquinho maior aqui, tá? O útil, que é o que vai de fato ser utilizado pelo equipamento aqui, certo? Esse é o equipamento. E aí a gente montou justamente essa relação matemática, tá? Que ela tá aqui, perfeito? Ó, ela tá aqui. Ela demonstra que tudo aquilo que é gerado de forma total, a DDP, né? Gerada pela bateria, a diferença de potencial associada à bateria, a diferença de potencial total, menos aquilo que é perdido na própria resistência interna, vai sobrar exatamente o U útil, tá? O útil, que é justamente o U que vai ser utilizado pelo equipamento, tá? Essa é a lei de Pouliot. Lembro que em aula a gente definiu outras relações matemáticas, né? A gente aprendeu a calcular o rendimento, que ele pode ser calculado por U útil sobre a DDP total, que seria a força eletromotriz, tá? A gente aprendeu também a calcular a corrente elétrica, tá? A corrente elétrica como sendo corrente elétrica total, certo? Que é a corrente elétrica que circula por todo o circuito. É esse Izinho daqui, tá? Aquela que circula por todo o circuito. Esse I total a gente aprendeu em aula, até deduzir para vocês isso, né? Mas é bom a gente só ressaltar aqui. A gente consegue calcular a corrente total por isso aqui, perfeito? Paralelo, obviamente, essa lei de Pouliot aqui, que vai te auxiliar bastante, perfeito? E, além disso, eu também apliquei U igual a RI apenas para o equipamento, tá? Apenas para o equipamento. E a gente conseguiu entender que o U útil é igual a o R do equipamento vezes o I total, que é o que circula por ele. Então, a gente tem várias relações que são bem intuitivas, em que em aula a gente definiu de forma bem detalhada, tá? Obviamente, ter dúvida em elétrica é a coisa mais normal do mundo, mas eu sempre toco nessa tecla. Eu sempre digo, galera, elétrica é fácil, mas só é fácil se você insistir, porque depois que tu pega o raciocínio, elétrica é muito lógica, tá? Muita lógica de processamento de questão. Você tem que sempre saber processar uma questão, porque a lógica vai vir muito rápido. Mas para isso você tem que treinar bastante, treinar bastante, treinar bastante. Se você não treinar, não tem condições de você evoluir, tá? Uma aula, uma revisão, isso não é necessário. Aliás, não é necessário, não é suficiente para que você aprenda todo o contexto de elétrica. Você tem que assistir muita aula, você tem que estudar bastante, tem que ler bastante, mas paralelo a isso você tem que fazer muitas questões. É por isso que, como eu sempre digo, ó, a gente fez essas questões, né, em aula, mas ó, o nível 1, cara, foram muitas questões, muitas mesmo do nível 1. Então, assim, você tem que exercitar bastante. Então, todas essas questões aqui, eu fiz questão de responder em vídeo, tá? Então, ó, são 30 questões em vídeo para te ajudar, para que você se sinta pronto e você passe para o nível 2, perfeito? Então, por favor, exercita, que só assim, de fato, tu vai chegar numa excelência de elétrica, tá? Perfeito. E lembra sempre que você pode contar comigo a qualquer hora do dia, perfeito? Então, a gente finaliza por aqui nosso Revendo Conceitos da Semana. Qualquer dúvida, conta comigo. Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!